Simone Maia, ela é mestre em infecção HIV, AIDS e hepatites virais pela UFRJ, é especialista em citologia clínica pela UFRJ, fez fellow, né, da IAC, International Academy of Cytology, bióloga da divisão de patologia do INCA, é presidente da Associação Nacional de Citotecnologia, é membro da Sociedade Latino-Americana de Citopatologia e da Organization for Research. A área de atuação da Simone é em educação, assistência e pesquisa em citotecnologia e citologia ambiental, com o tema Morfologia da Célula Maligna. Professora Simone Maia, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês o convite, espero que consiga atender às expectativas das pessoas. Bom, eu vou falar um pouquinho, ela pediu para falar sobre alguma coisa, então eu vou falar sobre morfologia da célula maligna, né? Eu não sei se todos são da área, mas as células apresentam características bem específicas. A célula maligna é aquela célula que a gente encontra nos tumores malignos, nos cânceres. E elas têm uma particularidade, uma definição. Esses tumores, né, o que acontece? Essas células se tornam mutantes por alguma coisa genética, se reproduz, consegue formar um tecido também mutante, e a característica, um crescimento, além do seu tecido, que vai alcançar o outro lado. Isso é o grande problema, porque no organismo as células estão sempre se multiplicando, mas por algumas ou injúrias, ou alguns fatores, ela pode se tornar uma célula anormal, e isso vai se tornar o tecido anormal e o órgão fica comprometido, né? E a capacidade que ela tem de invadir em outros locais e assim poder se proliferar em outras áreas. Então, esse nome maligno, né, é referente a isso, a capacidade que dessas células, dessa tumoração, e alojar em outros locais e assim prejudicar o organismo, tá? Então, a definição, tumores malignos primários porque ela cresce naquele órgão, quando ela se aloja em outro, já passa a ser secundário. São caracterizados por várias características, né? Essa proliferação vai resultar nesse tecido anormal, geralmente leva à formação de um tumor visível e palpável. É quando ele cresce silenciosamente. Então, quando você já consegue perceber, ele já está muito grande, consegue ser palpável, de você sentir e já causar alguma coisa. Esse crescimento, né, ele pode ir além do local que ele está. E sem a pessoa perceber, estender para outros tecidos, que a gente chama de metástase. E aí, a terceira característica, ele vai metástase para outro local, outro órgão, e consegue se desenvolver lá também. Esses são os grandes perigos da presença dessas células mutantes que estão aí. E a citologia, a ideia dela é detectar essas células antes que chegue nessa fase, ou antes que chegue na fase, de repente, de invadir, de se tornar realmente uma célula totalmente anômala, totalmente atípica, né, e evitar, porque ela é tão silenciosa que não dá para, às vezes, quando vai perceber, já pode ser tarde demais. A identificação dessas células, nós fazemos através da microscopia, mas, assim, tem algumas limitações. Então, a pessoa tem que ter muita experiência, entender alguns critérios e associar. Porque nos processos benignos, né, proliferativos e reparativos, podem também imitar. Porque o que essa célula está atípica? Principalmente em cima de núcleo. O núcleo está em ativação, o nosso organismo está sempre em ativação. Só que, por alguma coisa, ele se torna mutante, né? A alteração no gene dele vai se tornar mutante. E aí você tem que saber distinguir quando é uma coisa, só uma alteração benigna, ou alguma alteração que mereça um grande cuidado.
Então, células cancerígenas podem, às vezes, também não ser difícil distinguir de células normais, principalmente se estiver misturado com outras células, com alterações, por exemplo, reacionais. E pode também, né, a gente, pela identificação, não conseguir deixar passar ou terrar as células no esfregaço. Mas um diagnóstico maligno, né, para se dar, não basta só a avaliação das células. O diagnóstico maligno é baseado na avaliação de múltiplos parâmetros. Inclui histórico clínico, estudos de investigação, localização, precisa da coleta das amostras e processamento. O que é isso? Um exemplo, como as células, né, tudo é em cima de núcleo, e as células estão em atividade, algumas características que o núcleo apresenta pode simular, parecer com a célula mutante. Se eu não tenho uma informação, vou dar um exemplo de histologia de mama, tá? Se eu não sou informada que aquela paciente, de repente, está grávida, e ninguém sabe, os seus núcleos vão se assemelhar muito aos núcleos de um câncer de mama, né? E, assim, o preparo da amostra, principalmente em citologia não ginecológica, você pode perder o material, né? Você pode degenerar e ele ficar mascarado ali no esfregaço e você não conseguir ver. E uma coisa muito importante, não existe uma característica citológica única, né, que vai indicar malignidade. E nenhuma mudança citológica que, quando ausente, vai dizer que é benigno. Porque, na realidade, a gente utiliza vários critérios, né, citológicos e faz uma correlação com todo o material que a gente está vendo. E, às vezes, nem sempre vão estar todos ali presentes para a gente fazer a avaliação. Aqui é um quadro, né, recordando quem é da citologia, a célula ela normal, ela, durante toda a vida, pode passar por algumas injúrias que possam causar algumas reações, degeneração, algumas reações inflamatórias, até alguma agressão mais leve, vai precisar ser reparado aquele tecido. Então, você vê que ela tem várias alterações, principalmente a nível nuclear, porque sempre a nível nuclear, o citoplasma ele vai acompanhar o que está acontecendo com o núcleo, diga-se assim, mais ou menos. Então, aqui, nos sinais degenerativos, você pode ter inchaço, aumento, limite enrugado, núcleo piquinótico, uma cariorrexe, quer dizer, fragmentação desse núcleo, reações inflamatórias, você tem um núcleo bem aumentado, né? A cromatina pode ficar um pouco levemente marginalizada, multinucleações, né, halos, tudo isso aqui eu também encontro, tá? Reparo, nucleolos, multinucleação mais acentuadas. Todas essas alterações eu posso encontrar também na célula mutante. Mas observa aqui que eu tenho, por exemplo, na inflamação, eu tenho uma hipertrofia do núcleo, né? Tem um núcleo ativado e alterado. A célula neoplásica também pode apresentar hipertrofia. Só que ela juntou hipertrofia, irregularidade, hipercromatina, quer dizer, mais outras qualidades nesse único núcleo. Então, já consigo dizer, bom, ele já deixou de ser só uma coisa reacional. Então, é um conjunto de informações, né, que a gente utiliza para poder definir se aquela célula é alterada ou não. Malignidade, distúrbio de crescimento. Se é distúrbio de crescimento, as alterações nucleares é o ponto principal de diagnóstico. E essas alterações, como vai estar o volume, a sua relação núcleo-citoplasma dentro da célula, lembrando que tudo isso, você tem que ter em mente qual é o padrão celular daquele tecido, qual é o padrão normal para fazer essa comparação, tá? Então, características também, segmentação, invaginações. Então, são vários critérios, nucleolos proeminentes. Tem células que a presença de nucleolo é normal. Por isso, não adianta só conhecer os critérios morfológicos da célula maligna. Eu tenho que conhecer os critérios morfológicos da célula normal, da célula em degeneração, da célula alterada.
e correlacionar com o material que eu estou olhando. Citoplasma escasso, com cores intensas, às vezes pálido. Ele, na realidade, ele vai fazer o quê? Ele vai fornecer a diferenciação funcional da célula. Exemplo, eu tenho aquele núcleo atípico, baseando no citoplasma, eu posso dizer se ele é do tipo escamoso, se ele é do tipo glandular, e assim por diante. O citoplasma vai me ajudar a dizer o local da onde ele pertence. Aqui peguei alguns exemplos para mostrar para vocês, por exemplo, uma alta relação núcleo-citoplasma. Aqui eu estou vendo o núcleo ocupando quase todo o citoplasma. Né? E em alguns tipos celulares, principalmente nas células epiteliais, dependendo, isso não é normal. Não só isso, observa aqui pelo desenho, né, fazendo esquema, a cromatina mais condensada, deixando esses espaços claros aqui. Né? Então, você vê que a cromatina, geralmente, ela é uniforme. Eu começo a ver grumos, né, deixando esses espaços. Eu tenho uma coisa atípica aqui, eu tenho uma coisa anormal. Então, são células malignas com alta relação no citoplasma, hipercromatismo. E detalhe, aqui são imagens de células em grande aumento. Elas podem estar ali misturadas com outros materiais benignos, né? Aqui é um lavado de bexiga, de punção, né? As características do núcleo da célula maligna, principalmente as alterações que podem ocorrer a nível de núcleo, elas são idênticas em qualquer célula, né? Aqui um exemplo, aquilo que eu falei, a gente tem que ter todo um conhecimento, os critérios. Eu tenho células malignas com alta relação, e aqui eu tenho células com quase nenhum citoplasma, só que aqui eu tenho uma infecção por polioma, por um vírus, que deixou a célula, é uma coisa reacional. Então, você tem os critérios e tem que saber em que momento colocar esses critérios, né? Aqui eu tenho, nesses lavados, nesse negócio do pulmão, eu tenho uma célula que isso é normal. Eu tenho esse núcleo mais, a característica de grumos. Acho que é uma das principais coisas quando você tem dúvida, é olhar o aspecto da cromatina. Geralmente, né, sempre a célula atípica, maligna, ela tem grumos, ela não tem uma uniformidade, né, para ser observada. Então, aqui eu tenho células, a relação do citoplasma aqui, hipercromatismo dentro da célula maligna, e aqui eu tenho uma relação no citoplasma também alterada, só que aqui é uma infecção viral. Tá? Aqui é o carcinoma escamoso, aqui é um esfregaço cervivaginal, onde eu começo a ver, eu preciso até das informações da paciente, é importante saber a idade, tudo eu começo a ver essa relação núcleo-citoplasma. Você vê que tem algumas com poucos de grumos, né? Algumas células até, com restos, e esses restos aqui, às vezes, principalmente em coisas malignas, né? Você pode ter quadros de necrose, até porque a célula fica se multiplicando e você tem uma célula se degenerando também muito rápido. A gente chama assim de esfregar, entre parênteses, sujo, né? A paracromatina, né, a cromatina ali no núcleo, você vê aquilo que eu falei, você torna espaços, né, como se fossem uns buracos, né, no esfregaço. A cromatina, ela está tão, como se diz, ela está descontrolada, o núcleo está mutante, então ele há uma mudança no seu metabolismo, então ele começa a fazer coisas diferentes do normal. Então, você tem alguns agregados pontiagudos regulares, essa aglomeração da cromatina vai fazendo com que fique nos espaços claros, não porque ele está se aglutinando, né? Está tão grosseiro que vai se aglutinando. Então, uma imagem é uma célula pequena, mas se eu vou observar o núcleo, isso aqui, espaço vazio, não sendo degeneração, é maligno. Aqui um outro exemplo de núcleo maligno, aqui é um outro tipo de material. Você vê que o núcleo, olha,
ele muda a sua forma, a membrana nuclear fica espessada. Aqui nós temos um exemplo de esses espaços, claro, aqui. Aqui é vaporização citoplasmática, uma característica. O núcleo perde aquele espectro de núcleo vesiculoso. Ele fica totalmente irregular. Aqui a gente tem um outro padrão. Uma outra característica, né, a mudança na membrana nuclear. Você vê, olha, o núcleo geralmente ele das células são mais arredondados, né? Um ou outro é mais alongado, dependendo do tipo celular, mas são arredondados. Olha as reentrâncias que ocorrem. Então, isso aqui, né? Você vê que o núcleo está totalmente atípico. Demonstração dos extremos de regularidade nuclear. Essa alteração precisa ser diferenciadas de alguns sinais também degenerativos. Aqui é material de urina. Você vê que a célula aqui está um pouco degenerada. É por isso que a gente tem que ter cuidado de olhar como é que foi o processamento do material também. Eu vou olhar a célula e vou comparar com o resto esfregástico, porque às vezes a gente, mesmo tendo experiência, é dúvida, tá? É dúvida sempre. Aqui eu estou mostrando, a imagem, desculpa, não está muito boa, mas são células degeneradas, algumas querendo ficar piquinóticas, núcleos escuros degenerados, mas benignos. É apenas degeneração. Vê que ele está escuro, ele assusta, aqui está meio dobrada a mensagem, mas é apenas degeneração. A gente tem que ter muito cuidado com as diferenciações entre uma coisa e outra. Aqui está um desenhozinho esquemático, um livro bem interessante, mostrando, né, a irregularidade da membrana nuclear, irregularidade de aglomeração na cromatínica e escassez de citoplasma. Na célula maligna, como é que se apresenta? E se for essas irregularidades decorrentes de uma degeneração? Né? Então, a gente tem que pegar a imagem. É claro que o contexto do esfregaço também te ajuda a ver essa diferenciação. Mas aqui está mostrando, são irregularidades que podem ocorrer tanto só como uma coisa degenerativa, aquilo que eu falei que pode, se a pessoa não tiver a experiência, não tiver um pouco de expertise, experiência, a gente, assim, mesmo tendo experiência, pode ter problemas na identificação, a gente vai olhar o conjunto por um todo, que pode ocorrer isso tanto numa célula que está maligna e outra degenerada. Nosso trabalho é principalmente distinguir isso aqui. Ser os caçadores, né? Os caçadores dessas células, saber distinguir esse material para dar no diagnóstico. Outra coisa também, o nucleolo, né? É caracterizado por uma hipertrofia macro, seu movimento em direção à membrana. Você tem células que é normal a presença de nucleolos, estão ali aparentes. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Mas como ele se apresenta, ele é um grande sinal de malignidade. Que saber ter o conhecimento que eu tenho células que vão apresentar esses nucleolos, normais. Mas, mesmo assim, como está aparecendo esse nucleolo nessa célula, também vai dar um indicativo se essa célula está maligna ou não. O nucleolo é caracterizado por hipertrofia, seu movimento em direção à membrana, aumenta o número de formações, aumenta a forma, tamanho, número. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tem outros números. Esse aqui, ele está quase... ele está muito proeminente, né? E principalmente esfregaços não ginecológicos, às vezes você só tem essa única célula, né? Você pode, dependendo se você não preparou, vir essa única célula. Esse nucleolo proeminente é um critério muito forte para a malignidade. Aqui eu mostrei um exemplo de um grupamento com nucleolos e comparando células de reparo. Células de reparo é normal
ter nucleolo. Então, tem que saber disso, tem que ter essa consideração que as células de reparo é normal ter nucleolo. Só que eu tenho que prestar também atenção como está aparecendo esse nucleolo nas células de reparo. Não é porque é uma célula, eu consigo reconhecer que é uma célula oriunda de um tecido de reparação, que eu sei que o nucleolo é um padrão característico dela, mas se ele estiver proeminente, né, isso é uns diagnósticos diferenciais que ele pode mascarar, ou ele pode realmente também estar caminhando para uma dispia, mas saber diferenciar. Então, eu tenho nucleolos, que é normal, né, você pode... E aqui você tem os nucleolos muito proeminentes, com formas muito irregulares e múltiplos. Ter essa diferenciação. Mitoses, né, já que o núcleo está atípico, a sua divisão também fica atípica, porque na realidade está tendo uma mudança também na sua parte estrutural e funcional, né, uma mudança nos fusos, nas divisões mitóticas. Então, mitoses anormais são características de células malignas, né? O número de mitoses aumenta muito. Se é uma célula que está metabolicamente ativa, então ela está sempre em divisão. Então, em alguns quadros, principalmente não ginecológicos, você encontra assim, quadros, não quer dizer que sempre, tá? Na citologia nada é tudo sempre, mas você encontra quadros de mitoses atípicas que você pode olhar. Aqui está mostrando um exemplo, mitose típica, ao lado de uma mitose totalmente irregular do desenho. Mitoses normais podem ocorrer em processos neoplásicos, né? Você pode encontrar mitoses, veja, normais, nos fregaços, por exemplo, glandulares, não é uma coisa lá muito comum, você pode encontrar. Então, não associar, não é porque tem mitose, maligno. Você tem que estar com uma mitose anormal. Aqui está mostrando um exemplo de uma mitose, um desenhozinho, divisão. Até aqui como é que fica tudo emaranhado. Ele perde, vamos dizer assim, perde a direção. Né? Então, são mitoses atípicas que ele foge do padrão daquela divisão normal. Aqui um outro exemplo. Você vê aqui um padrão, daquele câncer de pulmão, mostrando, você vê, tem células aqui com grumos, membrana irregular, e eu tenho mitoses ali com atipias acompanhando. Relacionamento núcleo-citoplasma, né? Às vezes as células estão meio amoldadas, esses são os critérios que a gente utiliza isso muito mais no não ginecológico do que no ginecológico em si. Dobras, né? Intrusões, né? O núcleo parece que está entrando para o citoplasma. Amoldamento internuclear, aquela formação, às vezes, em filo-diana, cuidado para não confundir esse amoldamento, aí volta, por isso a gente tem que ter aquele cuidado. Nós temos na citologia situações benignas que existe amoldamento, infecção por herpes. Observa sempre a cromatina, tá? O herpes, ele tem um aspecto do núcleo, eles chamam de como se tivesse passado vidro fosco. Né? Então, não é por isso que a gente, um critério só não define, a gente tem que juntar sempre outros critérios. Então, eu tenho critério de núcleos, aqui na casa essas células são pequenas, né? Núcleos pequenos amoldados entre si. Falando, a pessoa pode pensar, herpes, só que no herpes eu tenho aspecto vidro fosco. Aqui eu tenho cromatina grosseira, né? Então a gente tem que perceber essas nuances. Na hora de se analisar, a gente na realidade tem um computador ambulante na cabeça, uma biblioteca ambulante. Aqui tem alguns critérios também mostrando essas células totalmente atípicas, ver como é que a relação núcleo, mostrando intrusão nuclear no citoplasma, ele vai ocupando espaço, tirando assim o espaço do citoplasma. Você vê o núcleo, ele ultrapassa os limites, o citoplasma fica aqui quase todo se desmanchando. Com a célula como um todo, você tem formas celulares aberrantes, pleomorfismo, e alguns quadros de células em fibra, células em girino, células de terceiro tipo, algumas células que foram sendo associadas às células malignas, né?
a forma que ela se apresenta. Então, aqui a gente tem umas características. Cuidado, não é só porque tem o citoplasma desse jeito que eu vou chamar de célula, de repente, ingirino maligna. Olha o núcleo, observa o aspecto do núcleo. Aqui a gente vê que está a forma disforme, às vezes a gente só tem dessas celulinhas assim, no esfregaço por um todo. Né? Aqui é um exemplo mostrando essas células, como se diz, meu mouse aqui sumiu, mas mostrando aqui no quadro, fazendo uma comparação desses dois quadros. Então, a gente tem aqui, olha, núcleo bem hipercorado, a gente sempre compara com as células do lado, né? O citoplasma quase sumindo. Aqui, olha, tem até espaços claros, reentrância, ocupando quase todo o citoplasma. E aqui tem um exemplo, aqui que de citologia, nada é 100%, a gente tem que estar sempre comparando. Aqui tem duas células, embora hipercromáticas e alongadas, não são diagnóstico de malignidade, porque não há uma extensão, é como ela está repuxada. Lembra que a gente pega a escovinha, passa, né? Principalmente na citologia convencional, quando passa, se confecciona, as células às vezes apresentam algumas formas. Vê que ela está se soltando desse grupamento. Aqui não dá para se perceber, pode ser até alguma célula de algum grupamento que ele pegou e trouxe o material. Ele está hipercromático, mas falta alguns outros critérios. Vê que aqui toma totalmente espaço. Aqui não. Aqui é a maneira de como ficou a célula confeccionada no esfregaço. Em grupamentos, a anisocariose, né, tamanhos diferentes de núcleos, chama atenção, e aqui ainda tem os nucleus para ajudar. Então, tem um núcleo pequeno, um núcleo maior, e o nucleo já está dando a dica. Aqui ao lado, uma célula normal, né? Você serve para imaginar um padrão normal de célula, e olha como se apresenta essas, né? Aqui a gente tem um outro padrão de células. Aqui comparando, sempre fazendo a comparação, aqui é quadro de um carcinoma de células bem pequenas. Você vê que a célula maligna, ela apresenta de vários tamanhos, grande, menor, um núcleo que vai olhar as características. Como ela está disforme, ela não vai seguir um padrão normal, né? Às vezes nem se diferencia. E aqui uma cervicite, são linfócitos, isso é benigno. Né? O padrão e o quadro é diferenciado. Então, veja que a gente tem que estar sempre comparando, porque aqui eu estou mostrando um campo, mas isso está misturado no esfregaço por um todo. Aqui um quadro de carcinoma de células queratinizantes, mostrando aqueles arranjos. Aqui citologia de base líquida, aqui citologia convencional. A gente, quando faz o treinamento, quando faz o estudo, né, pelo menos quando eu aprendi, eu olhava as células atípicas, mas fazia também com relação com o aspecto do esfregaço estar meio sujo pela necrose. Aqui eu não tenho isso na base líquida, mas eu tenho aqui as alterações nucleares que vão sendo observadas. O núcleo sendo repuxado, diferencial. Aqui um adenocarcinoma, né? Um adenocarcinoma endocervical. Você vê que eles podem se apresentar de maneira diferenciada, mas aqui eu tenho tomando quase totalmente o citoplasma, o núcleo mais grosseira, a cromatina. E aqui, olha, você tem algumas células, às vezes as endocervicais são muito difíceis, né? Porque elas mesmo normalmente aparecem uma coisa típica. Olha o detalhe aqui desse núcleo tomando totalmente o citoplasma, né? Sobrando esse fio de citoplasma. E aí, se eu quero terminar mostrando aqui para vocês que um único aspecto por si só não é indicativo. Você vê quantos, mesmo tendo vários critérios, várias informações, as correlações que eu tenho que fazer e comparações que nós temos que fazer, né? Estar atento a alguns detalhes, às informações que nos passam, para fazer e classificar aquela célula como maligna. Espero que não tenha sido muito rápido, que vocês tenham conseguido entender.
né? Agradeço o convite. 23 minutos, botei um cronômetro, viu, Andressa? Para não passar da hora. Oi, Simone. Obrigada, viu, por fazer aí no tempo. Obrigada pela palestra, que foi maravilhosa. Espero que todos tenham aproveitado. E temos perguntas, viu, Simone? Tem uma pergunta aqui que é da Maria Inês Oliveira, que ela fala assim, ó, Simone, qual o significado do núcleo picnótico? A quantidade desse evento, se a quantidade desse evento é importante no diagnóstico, ou seja, a frequência de ocorrência é importante. Ela quer saber se o núcleo picnótico é importante aí no diagnóstico. E o que é? O núcleo picnótico, na realidade, é a morte do núcleo, da célula. Porque a célula cresce, né, o núcleo é bem exuberante, e conforme ela vai, no ciclo até normal, conforme ela vai se diferenciando, né, eu digo que assim, que ela passa da fase de criança, adolescência, velhice, e quando ela vai morrendo, o seu núcleo ele vai perdendo função e se torna picnótico. É a morte do núcleo. Né? Ele não é assim um critério para malignidade, porque isso acontece normalmente nas células, mas ele apenas vê a que intensidade está aquele material, mas a parte necrótica. Certo. Muito obrigada. E também, Simone, como nós tivemos palestras aí sobre imunofluorescência, imunohistoquímica, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os anticorpos e a imunocitoquímica. Eu não trabalho com imunocitoquímica, adoraria. Lá no serviço a gente não tem... aliás, imunocitoquímica quase não vejo serviço utilizando, é uma coisa que está crescendo agora. Né? O pessoal faz muito imunohistoquímica, principalmente em materiais não ginecológicos. Se o pessoal acha que o ginecológico é difícil de distinguir, imagina o não ginecológico, ficam muito parecidos. Né? Eu tenho já até te sugeri isso, tem um pessoal que eu conheço que trabalha muito com imunocitoquímica, e vai ter até um capítulo do livro de citotecnologia que eles fizeram, bem interessante, com fotos, imagens, casos. Certo, Simone, era isso mesmo, era só mesmo para saber o quão tem crescido esses casos, né? E quem trabalha com a imunocitoquímica sabe que também é difícil você ter um bom resultado de imuno, porque está envolvido a técnica, né? Então é bem difícil você ter um resultado muito bom de marcação, né? A gente sabe que realmente precisa ter aí uma técnica muito boa para que esse resultado seja satisfatório, né? Pois é, ela está crescendo agora porque as técnicas estão começando a ser aprimoradas, que era muito, muito de teste. Fazia, não dava certo. Então, a credibilidade, né, digamos assim, da imunocitoquímica, ela já está começando a ser... Porque começou a ser utilizada, as pessoas não utilizavam muito, fazia muita imunohistoquímica no tecido. Agora já está crescendo o uso da imunocitoquímica. Isso vai aprimorando, né, a utilização, mas é muito da técnica, influencia bastante. Tá certo, Simone. Simone, a Larissa Assunção está perguntando a sua opinião sobre a citologia anal. A minha opinião? Ela perguntou, olha só, a minha opinião sobre citologia anal, uma pessoa que trabalha com a citologia anal. Olha, qual é o grande problema da citologia anal, né? Já o pessoal já faz trabalhos há muito tempo, mas mesmo sendo o mesmo tipo de epitélio, não se conhece a carcinogênese ali naquele local. A maioria dos livros, até o próprio sistema Bethesda, ele faz uma correlação com o material cérvico-vaginal. Mas sabe que é uma coisa que ainda precisa ser muito estudada, né? Porque aquela região diferente da vaginal, ali é uma região onde você tem um fluxo de bactérias, um fluxo de absorção. A gente está tateando, né? As pessoas ainda ficam, às vezes, muito inseguras, mesmo as células sendo... E a coleta, né? O grande problema também é você
tem que arranjar um prócto para coletar. É um local que você não sente, geralmente as pessoas já chegam com câncer avançado. No meu trabalho, eu fiz fiz no hospital, a Uniriter, referência em pacientes HIV, grande no número que eles procuram, até porque está aumentando o câncer anal, a ideia é que seja como prevenção, só que tem alguns parâmetros. Primeiro, saber se realmente serve para prevenir. Segundo, no cerco vaginal, quando você descobre alguma célula, você vai lá, faz a colposcopia. Agora, você imagina fazer uma retirada. Agora, imagina fazer uma retirada para saber se tem na região anal, onde a pessoa precisa ir ao banheiro, precisa. Então, são vários parâmetros. Agora, eu estou trabalhando agora com um outro trabalho de pesquisa, desenvolvimento da escovinha anorretal para autocoleta, e as células estão sendo maravilhosas. E dá para ver realmente as lesões. Mas ainda é um material onde você precisa ter treinamento, identificar. Se der certo, realmente, né, ter essas escovinhas, se eles comprovarem que realmente vai ajudar, é que isso que a gente ainda não consegue juntar. Qual é a carcinogênese que está ocorrendo ali, né, com a evolução das alterações e a correlação com a isso. Então, mas tem um grande projeto dos Estados Unidos, que agora a gente vai começar a participar, onde eles estão fazendo esse mapeamento para saber se a citologia anal realmente vai servir para uma prevenção. Serve para a gente já fazer análise quando suspeito, mas para prevenção ainda não, entendeu? Tá ainda tateando. Tá certo. O Jânio Júnior, ele pergunta assim: gostaria de saber por que nossas células de defesa não conseguem parar as mutações que originam o câncer? Olha, como é que eu vou te dizer sobre essa parte? Não é muita parte que eu lido, não. As nossas células, justamente eles estão achando que alguns fatores, porque agora os tratamentos estão a nível molecular, que cada um reage de um jeito. Tem pessoas que reagem a tratamentos diferenciados. Então, eles estão fazendo agora tratamentos em cima de como incentivar a parte imunológica para tratar aquele câncer. Quase que um tratamento assim, genético, né? Qual é o perfil daquela pessoa, se ela vai responder ou não. As células, elas crescem, são células que estão... Nosso organismo já produz células mutantes. Só que por vou dizer assim, algum agente impede que essa célula morra e ela consegue se reproduzir. Tá? Então, ele consegue se desenvolver isoladamente. Mas os tratamentos agora estão investindo muito em saber da própria pessoa, né, um tratamento quase que genético, do comportamento daquele câncer justamente naquele paciente exclusivo. Tem até um banco de tumores para poder entender melhor o que está acontecendo. Certo. E a Georgele Hernandes, da Argentina, pergunta, ela diz assim: boa tarde, parabéns pela palestra, doutora. Poderíamos dizer que, para classificar a partir de um D versus maligno, deveríamos ter pelo menos 5 ou mais critérios citológicos? Não necessariamente. Teve uma que eu mostrei, o nucleolo proeminente é um sinal muito... que já chama logo a atenção. Os grumos do núcleo, né? Você quase que... É claro, vamos verificar assim. Tem sinais degenerativos? Eu vou olhar esse detalhe. Mas você usa muito mais critério quando os critérios que você está observando não são muito fidedignos. Né? Não sei se ela é. Eu vejo esse critério aqui, mas, cara, tem degeneração, tem muita hematoxilina, então eu vou jogando mais critérios. Né? Então, por isso que eu falo, então, eu vou jogando mais critérios, mas às vezes tem uns critérios nucleolo proeminente múltiplo. Cara, isso já... Né? Espaços claros, não sendo degeneração, aqueles buracos, né? Falando no popular, aqueles buracos,
com a densidade da membrana nuclear, já dá para dizer, ó, tá maligno. Simone, a professora Luzia Caputo está perguntando sobre a citologia em meio líquido, que ontem você ficou 1 hora me explicando, né? Porque eu fiz 200 perguntas sobre isso. E ela está perguntando se a citologia líquida em meio líquido já é realidade. Olha, tirando o Brasil, já é realidade há mais de 15 anos lá fora. Tanto está crescendo muito, e alguns locais esses escaneamentos de células, porque facilita bastante. O que eles estão já utilizando, o que eles estão querendo fazer agora? Não é que vá substituir a citologia do que a gente está olhando, mas tem alguns países que usam esse material para fazer uma avaliação se tem HPV ou não, né? E aí, se apresentar HPV, aí aproveitar o material para fazer citologia, para ver se tem alguma alteração. Ela está barateando, a gente fica meio receoso, achando que não, mas, assim, eu acho que ela veio para ficar realmente. Tem que saber, não quer dizer que eu vou aumentar meu número de casos, mas, assim, está se usando muito, que é aquilo que eu falei, a parte molecular está crescendo. Então, a citologia de base líquida, ela vem nesse período. Não quer dizer... tem um país, acho que aqui na América Latina, não sei se foi, não me lembro se foi Argentina ou não me lembro agora, onde o programa é fazer o rastreamento, fazendo a captura híbrida. Então, se sair alguma coisa, pega o mesmo material e faz a citologia para saber se tem alteração. Porque a pessoa pode ter um HPV, mas não tem alteração nenhuma. É um material caro, as pessoas têm que ter um bom treinamento, porque... Quando a gente aprende, né, até mostrei ali para vocês 2 imagens de carcinoma, um de base líquida ou não, dá para ver que tem, mas a gente aprendeu a fazer correlação das alterações com o fundo do esfregaço. E você viu que ali não tinha aquele fundo, mas dá para avaliar. A transição ela tem que ser também com treinamento, eu não acredito que de 1 semana. Tá? E, por exemplo, lá em Portugal, eles já usam o hospital de oncologia de lá, eles têm até eles não têm o quantitativo, gente, aí vamos deixar só uma coisa que eu acho que é importante falar. A maioria desses países que tem, eles não têm o quantitativo, eles não têm o SUS e o quantitativo de materiais que a gente tem. Lá no INCA já tentaram até colocar uma vez a citologia de base líquida para rastreamento. Não tem espaço para a gente colocar aquela máquina. Então, você vê. Mas, por exemplo, para utilizar com os pacientes que já estão em tratamento, que é bem menor quantidade, ótimo. Lá em Portugal, eles não têm assim o programa, mas eles trabalham, tem até um microscópio que faz a leitura, né, fazendo mapeamento, mas o citotecnologista, ele olha para confirmar se a máquina está certa e ele encaminha. Quer dizer, não tira, ele precisa estar ali até para preparar aquele material. Então, eu acho que o grande problema da citologia de base líquida, ela é bom sim. O nosso país, que é muito grande, que as máquinas são grandes, você vai ter que ter um espaço de armazenamento, eu não sei. Vai demorar ainda um pouquinho. Já foi até liberado, né? Parece que o governo lá liberou. Mas... se isso vai se implantar, mas isso já é que nós estamos atrasados, né? Isso já está... Você vê que os livros de citologia já vêm base líquida, que facilita como se diz, a visualização. É uma célula bonita. Por exemplo, se eu for fazer o meu trabalho de autocoleta anal, tem que ser de base líquida. Uhum. Né? Não tem outra maneira, vai facilitar para pessoas que estão distantes, de repente, coletar o seu próprio material. Eu não sei que serve vaginal, porque eu acho que tem, assim, como é que a pessoa vai acertar realmente? O anal é diferenciado, mas certo vaginal, você tem que acertar aquele local da junção escamo-colunar. Como é que a paciente vai ficar catucando? É meio estranho, né? Uhum, é. É meio estranho, mas...
Tá certo. Simone, muito obrigada por responder as perguntas, pela palestra que foi maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço quem veio assistir, espero ter, assim, novidade para mim, né? Não sou dessa geração de lives da vida, não sou dessa geração de live, e espero que tenha dado certo. Vai ter mais lives, né? Você está falando sobre essa, mas tem um grupo também até de ginecologistas, amigas minhas, que a gente está querendo começar essa onda de disseminar mesmo a informação. Há muita desinformação, né, do que está ocorrendo por aí. Então, é necessário ter essa troca, viu? Muito bom. Que bom que gostaram, gente.